Hoje eu tô aqui de pijama porque eu quero que você se sinta em casa. Afinal de contas, Big Brother começou essa semana e a gente vai fazer uma análise das capas dos livros de alguns ex-BBBs. Eu sou a Gabi Ferraz e você está no Vetoriza Aí. Sejam muito bem-vindos ao Vetoriza Aí, o canal onde você aprende sem sofrer. No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, a gente vai fazer uma análise das capas de livro dos ex-BBBs. Aliás, o que não falta é material para essa nossa análise, porque tem vários livros de ex-BBBs, cada um com uma temática diferente. Não li nenhum desses livros, mas vou analisar a capa do ponto de vista do design, do conceito aqui com vocês. Então já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e segue a gente lá no Instagram, porque eu vou propor alguns layouts alternativos para algumas dessas capas, tá bom? De acordo com a análise que a gente fizer por aqui. A nossa análise vai estar estruturada em ordem dos BBBs. Eu vou começar pelo BBB 2, foi o primeiro participante que lançou livro, participou do BBB 2, até o BBB 21, tá bom? A primeira capa que a gente vai analisar é a do livro do Fernando Fernandes. Ele participou do BBB 2 em 2002 e ele causou muito dentro da casa. Tem uma cena clássica que ele chutou, ele brigava com a Tina. Com certeza até quem não acompanha BBB já viu na vida uma cena de uma mulher muito pistola, batendo panela, acordando todo mundo dentro de casa. Ai, ai, ai! Embaixo, puxa e vai! Ela usa um pijama azul que é estampado assim, lembrando o meu, só que o dela é azul. E foi nesse BBB. A Tina era a mulher que tava batendo panela e o Fernando era um cara que brigava com ela. Tem uma cena, inclusive, dele chutando uma mala dela. Ele vai chutar a mala e aí leva um tombo. Esse BBB entregou muito e o Fernando, ele tem uma história, não é trágica, é uma história de superação, mas ele passou por um evento trágico na vida dele, que ele sofreu um acidente. Ele perdeu o movimento das pernas nesse acidente. E aí ele mesmo fala que isso fez ele se tornar uma pessoa melhor. E ele escreveu um livro contando dessa história de superação dele, é o livro Inquebrável. Hoje ele é apresentador de TV, ele até apresentou No Limite de 2022 e ele é para-atleta, ele é campeão de canoagem, ele faz canoagem, kitesurfing, realmente assim uma história muito legal de superação. E agora olhando a capa do Fernando, eu acho que poderiam ter feito um trabalho um pouco melhor. Não é uma capa ruim, mas eu acho que tem material para fazer um trabalho melhor. Até porque esse livro foi lançado em 2017, então eu acho que poderiam ter feito melhores escolhas. E aí, bom, vou dar a minha análise. Essa foto dele, uma foto linda dele praticando a canoagem, mas escolheram uma foto onde a gente consegue ver o reflexo dele na água. Isso daqui é uma poluição pra mim. Eu acho que poderiam ter escolhido uma foto onde a gente não conseguisse ver esse reflexo, onde a gente tivesse realmente o mar ali, porque o texto, o título e o subtítulo do livro, eles estão justamente nessa área ali da canoa e dificultam um pouco a leitura. Outra coisa aqui é que eu acho que poderiam ter escolhido uma tipografia mais condensada. Eu gosto dessa escolha tipográfica, mas ela poderia ser um pouco melhor. Poderiam ter colocado uma um pouco mais condensada. Eu sinto um pouco de falta de hierarquia aqui. Tem o nome do jornalista que trabalhou com ele na elaboração do livro, então o nome dele eu acho que tá grande demais, com pouca diferença em relação ao título, então eu proporia essas mudanças. Diminuir, usar uma fonte um pouco mais condensada, diminuir o nome do autor e diminuir também o corpo e a quantidade de linhas desse subtítulo, além de trocar a foto de capa. Mas, assim, perto de algumas coisas que a gente vai ver aqui, não considero uma capa ruim. Segunda capa que a gente vai analisar é o livro do Domini. O Domini participou do BBB 3, que foi o BBB da Sabrina Sato. Inclusive, eles tiveram um romance dentro e fora da casa. Durante um tempo foram namorados depois de sair. E o livro do Domini foi lançado em 2011, também muitos anos depois dele ter saído. Ele foi o vencedor, inclusive, dessa edição. E o título é Pode Deixar, Eu Conto. Eu vou ler pra vocês rapidinho aqui a sinopse. Ele fala: seria um livro de humor, não fosse a seriedade dos assuntos que aborda. Domini foi muito feliz em fazer essas observações e nos mandar esse recado, nos colocando não amedrontados, mas em alerta para estarmos prontos e não sermos surpreendidos por tudo que está acontecendo. E esse livro saiu em 2011, que
um ano antes de 2012, que todo mundo achava que ia acabar por conta toda uma história de um calendário maia que encontraram. Tem até um filme, 2012, que fala do apocalipse e tal, e aí eu acho que era disso que ele estava falando, mas é muito confusa essa sinopse aqui do livro. E a capa é uma capa que parece realmente um livro espírita, parece muito com um livro que eu via nas edições paulinas, quando eu ia lá quando era criança, com a minha mãe. Realmente ele tem uma pegada assim de uma coisa meio esotérica, meio religiosa, mas não fez muito boas escolhas aqui. Aqui em cima tem uns números primos com contraste muito ruim, não são nem números primos não, porque tem 6 aqui, então tem uma sequência de números aqui que talvez eu tenha que ler o livro pra saber o que é isso. E ele escolheu um marrom aqui, cor de cocô de neném, tá? Esse Pantone, cor de cocô pro título. Uma tipografia esquisita, pode deixar eu conto com um ponto final no título. Eu acho estranho o título que tem pontuação, mas eu perdoaria se o design fosse bom. Eu não gostei muito dessa capa. Eu tentaria, sei lá, uma fonte mais leve, né? Pra ter uma coisa mais assim, etérea, né? Já que você tá falando de espiritualidade. Não gostei desse marrom, acho que poderia ter uma paleta de branco, um azul claro, enfim. Não foi feliz, mas a foto do fundo é bonita. Eu gostei dessa foto do planeta. Acho que daria pra fazer coisas interessantes aqui, mas não rolou. Pra mim não rolou. Bom, depois do BBB 3, a gente teve um outro BBB também que gerou muito buzz, que foi o BBB 5. Foi o BBB que revelou pra grande mídia o Jean Willis e a Grazi Massafera. Talvez os dois, depois ou junto ali da Sabrina Sato, talvez os dois mais bem-sucedidos aí da leva de ex-BBBs. E o Jean Willis, ele é o ex-BBB mais prolífico, até porque ele é jornalista. Então, ele já tinha alguns livros publicados antes de participar do BBB. Já tinha um livro publicado, é o Aflitos, de 2001. O Jean, além de ser jornalista, ele se elegeu deputado federal pelo Rio de Janeiro. E aí, depois do Aflitos, ele lançou o Ainda Lembro, que são divagações a respeito da experiência dele no BBB, que é uma capa bem feinha. Ele tá com uma camisa de São Jorge, essa camisa eu acho que era da Complexo B, que era uma marca que estava super em alta ali na década de 2000. Uma capa assim muito sem criatividade, que é como Isabela Boscov fala, é nada sobre nada, porque é uma foto com fundo amarelo, escrito Ainda Lembro, ali com versalete. Versalete é como chama essa configuração onde você tem todas as letras em maiúscula, mas a primeira é maior que as restantes. Então, não vejo nada de bom aqui nessa capa, tá? Parece um romance adolescente, assim, tipo Confissões de Adolescente. É o que eu esperaria batendo esse olho aqui na capa desse livro. Depois ele lançou o Tudo ao Mesmo Tempo agora, em 2009, que tem também uma proposta interessante. Aqui eu já consigo ver uma coisa mais interessante de design, mas pecou na execução. Poderiam ter, em vez de ter colocado essa coisa rasgando aqui do Shutterstock, né, do Adobe Photos, poderiam ter feito, né, uma montagem, fotografado uma folha com papel rasgado, enroladinho. Esse Tudo ao Mesmo Tempo agora, o ao mesmo tempo com essa sombrinha atrás, isso aqui me mata. Eu fico pra morrer quando alguém escreve e coloca essa sombrinha, né, que é quase ali, não é nenhuma sombra, né, você replicou o texto e pintou de preto, enfim. Mas tem uma coisa aqui tentando acontecer, né, não chegou lá, mas eu acho melhor do que a capa anterior. E aí, em 2014, ele lançou o Tempo Bom, Tempo Ruim, que é uma capa que eu realmente gosto. Esse color block, cores opostas, cores complementares, magenta com azul, que traz pra mim um pouco do conceito, né, dessa coisa do tempo bom, tempo ruim, que são coisas que estão ali juntas, né, que você só vê que o tempo tá ruim quando você compara com o tempo bom e vice-versa. É um livro, né, mais de conteúdo assim de identidades, políticas e afetos. Gosto muito dessa capa, gosto desse blocão preto também no meio, né, repetindo o nome do livro. E em 2019, ele lançou O Que Não Se Pode Dizer, junto com a Márcia Tiburi. Logo quando houve a eleição de 2018, o Jean Willis, no ano seguinte, ele já saiu do país. Em 2019, ele saiu, ele começou a sofrer perseguição política. E aí a Márcia Tiburi também saiu. A Márcia Tiburi é uma ativista social e esse livro é uma coletânea das cartas que eles trocavam. É uma memória do exílio. Ambos estavam exilados fora do Brasil e eles trocavam cartas falando dessa experiência, como estava sendo para um para outro. Então é um livro sobre isso. E eu gosto muito dessa capa. Eu gosto dessa helvética aqui. Eu sou muito fã dessa vertente assim do design suíço.
maciço, que trabalha essa coisa assim, né, bem esse design bem duro. Eu gosto muito disso. Então eu gostei muito dessa Helvética sobre esse fundo amarelo. Curti muito o lance da Silver Tape fazendo um X ali, trazendo um pouco dessa coisa da censura, da perseguição e o não também ali como algo que foi acrescentado, né? Então, o que se pode dizer e o que não se pode dizer. Gosto bastante dessa capa, acho simples assim, mas de uma simplicidade muito bem executada e geralmente, né, quanto mais simples, mais difícil de se realizar, gosto bastante. Do BBB 5, a gente pula pro BBB 7, que foi o BBB onde a gente teve a Fanny Pacheco. A Fanny, eu sou super fã de BBB, não sei se você que tá me assistindo aí também é, mas a Fanny, ela causou na edição dela porque ela participou de um triângulo amoroso com o Alemão e com a Siri, que depois virou repórter da Rede TV, trabalhou no TV Fama e tudo mais. Esse triângulo amoroso é até comparado com o triângulo amoroso do BBB 20, que teve a Boca Rosa, teve o Guilherme e a Gabi, mas enfim, não se compara, tá? Na minha opinião de fã de BBB, não se compara. E a Fanny Pacheco, ela é modelo, ela tem até um trabalho bem legal de um ativismo, assim, do body positive, né? Ela foi, ou é ainda, não sei, modelo plus size, enfim. E ela escreveu um livro que é o Diário Secreto de uma Ex-BBB. Sempre acho uma coisa muito esquisita quando a pessoa publica um livro dizendo que aquilo ali é secreto. É tipo assim, os segredos da maçonaria. Gente, se tem um livro, já não é mais secreto. Então, Diário Secreto não é secreto, tá, Fanny? Então, primeiro ponto. Enfim, a Fanny é uma mulher, assim, uma mulher muito gata, né? E ela, na capa desse livro, ela se apoiou muito na coisa do corpo, né? Como diz RuPaul, she relies on beauty. E é uma capa bem simples, assim. A foto é uma foto bonita, uma foto bem produzida, tá? Mas eu não gostei dessa diagramação aqui. Diário de uma tá em branco e secreto e ex-BBB estão em vermelho. Então, o que eu acho a informação mais importante tá com menos contraste. Já que iria fazer essa brincadeira, né, de vermelho e branco, eu teria invertido. Colocaria secreto, ex-BBB, tendo mais contraste para chamar mais atenção. E aí tem um morango aqui na mão dela, eu até fui procurar, não sei se vocês assistiram essa edição, eu não consegui entender por que tem esse morango, um morango aqui meio tomando um splash na mão dela, não consegui entender qual a relação disso aqui. Enfim, eu faria uma diagramação um pouco mais elegante, assim, já que ela queria fazer essa pegada da sensualidade, colocaria, não usaria tudo em caixa alta, colocaria de repente uma serifada bonita, sei lá, de repente uma Mrs. Ives da vida, alguma serifada classuda, elegante, tá? E tiraria esse morango espatifado, acho que não ajudou, mas enfim, a foto tá muito bonita e ela é muito gata, né? Então seriam essas as mudanças que eu proporia se eu fosse a diretora de arte do livro da Fanny. Pula do BBB 7 pro BBB 8 e a gente vai falar de dois livros. Vou falar primeiro do livro do Marcelo Arantes, que é um psiquiatra que participou, que também arrumou confusão com todo mundo. Tem uma briga dele com o cara que seguram, aí ele manda o cara, manda o Pit Boy vir e tal, uma gíria velha que ninguém nem mais usa, né, Pit Boy. Mas ele causou muito e ele escreveu um livro falando sobre a fama. É uma reflexão para as pessoas que buscam a fama, não sei o que lá. A capa desse livro eu achei interessante, tá? Tem várias coisas interessantes aqui. O fato de você só conseguir ver a mão e o resto do corpo tá oculto, eu acho que traz esse conceito da coisa da fama, da pessoa que tá anônima, de que quer aparecer, de que quer entrar no holofote. E aí tem um tag aqui com algumas informações, né? Tipo, parece, nesse ponto, me lembrou muito uma coisa meio mórbida. Eu não sei se era essa a ideia dele, mas parece aquela etiqueta que você coloca, a gente vê em filme, né? Que no necrotério eles colocam no pé da pessoa que morre. Me lembrou isso. Eu não sei se era essa a intenção, então tá escrito aqui, quero ser famoso, me entregue ao canal de TV mais próximo, enfim. Acho que podia ter colocado menos informação também nessa tag, ia ser mais impactante, mas tem um conceito aqui interessante. Ele brinca com a coisa da etiqueta, né, etiqueta física, com a etiqueta, as regras de conduta, né, dos novos famosos.
E aí, anti-etiqueta, ele deu um efeito que é tipo um... Não sei nem como é que é o nome desse efeito que tem no Illustrator. Algum do menu deformar lá, que deu uma cinturada na palavra anti, que não funcionou pra mim. Eu não entendi. Eu acho que poderiam ter outras formas de você colocar isso aqui como sendo o anti-etiqueta, de repente você espelhar. Talvez ficasse uma droga, tá? Teria que fazer teste pra ver, mas definitivamente não funcionou pra mim. Botou um espartilho ali na palavra, ela ficou... Eu não gostei. E bom, guia para uma celebridade instantânea também aqui ganhou muita importância. Eu aumentaria mais o título, reduziria esse subtítulo e não entendi esses dentes, essas indentações aqui que ele criou, que o designer criou. Eu acho que faltou grid aqui para organizar as coisas, entendeu? Tem texto para um lado, texto para o outro, não funcionou muito. Eu acho que poderiam ter blocado um pouco mais, talvez pelo menos ia ficar mais ordenado, né? Se não ficasse muito criativo, ficaria mais ordenado. Eu acho que o layout não ganhou aqui com essa indentação, não. E o outro livro dessa geração aí do BBB 8 foi o da Gisele Soares. Ela até era amiga do Marcelo na casa, eles brigaram e tudo, mas ela andava com ele e tal. Ela é uma atriz, modelo, cantora e ela lançou esse livro dela em 2021. O livro dela é sobre fazer uma carreira fora do Brasil, porque a Gisele, ela é atriz, então ela fez vários trabalhos, ela morou na França uma época, ela participou de um reality show na França e aí o livro fala sobre isso. O subtítulo é Como Fazer uma Carreira de Sucesso Fora do Brasil. Novamente, é um livro que tá quase lá na minha opinião. A foto é muito bonita, muito bem produzida. Ela é muito bonita, então, né, ajuda também da foto ficar boa. A tipografia eu acho que faltou pra mim. Primeiro, o nome dela eu acho que tá muito grande e muito pesado. Também não escolheria uma condensada sem serifa pro nome dela, nem pro subtítulo, porque o nome do livro é Bonjour, você tem um clima dela ali super à vontade no quarto, uma coisa meio boudoir, assim, e essa tipografia não tem nada a ver. Eu acho que tinha que ser uma tipografia mais delicada, mais feminina, mais francesa mesmo, nesse sentido, entendeu? Dessa coisa refinada que ela quer passar na capa, né? É o que eu entendo. A tipografia de Bonjour tem uma tentativa aqui, mas novamente acho que não funcionou. Tentaria uma outra tipografia serifada, né? De repente uma Playfair, uma Elefante, alguma tipografia que fosse mais luxuosa do que essa fonte que escolheram aqui para Bonjour. Gosto da paleta de cores, gosto do fato da foto CPB, deles terem trabalhado com esse azul meio turquesinha, eu acho que funcionou bem, tá? Ela deu um maior destaque, né, pro prefácio ou pós-fácio, sei lá, a apresentação do Pedro Bial, ela criou um selinho, ela colocou ali para dar uma validada no livro, então acho que quase bom, mais um caso de um livro quase bom, mas que também novamente igual do Fernando Fernandes, perto ali da capa do Domini, né? É uma capa que dá para passar, que passa no corte. Do BBB 8, a gente vai pro BBB 11, onde a gente tem também dois livros para analisar. Um é o livro do Mau Mau, é o Luiz Maurício Mau Mau, que ele hoje em dia é dono de uma pousada em Visconde de Mauá, aqui no Rio de Janeiro. E o livro dele é uma autobiografia, novamente, as pessoas contando a experiência, tal. E essa capa é muito feia. Essa, pra mim, consegue ser pior do que a capa do Domini. Vamos lá. Quais são os problemas que a gente tem? Um texto em amarelo que não faz nada por esse layout. Não está funcionando. É muita coisa acontecendo. Luiz Maurício Bento Joaquim, Mau Mau, Joa, ex-BBB. Do tipo assim, amigo, escolhe a maneira, o teu nome de guerra, entendeu? Escolhe o nome pelo qual você quer ser chamado. Você é o ex-BBB Mau Mau? Então bota só isso. Parece o nome de Dom Pedro I, até abri aqui pra falar pra vocês, ó. Pedro de Alcântara, Francisco Antônio João, Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. É muita informação. Bota ex-BBB Mau Mau, todo mundo vai saber quem é você, tá? Primeira coisa. Segundo, essa foto, um tanquinho aparecendo e as notas de R$100 voando, é uma coisa esquisitíssima, assim. Eu acho que, cara, deu tudo errado aqui. Simplesmente, eu não consigo nem pensar uma melhoria, assim. Achei a ideia interessante, assim, do dinheiro voando e tal, mas ele quis, assim, uma biscoitada aqui, né, novamente. Tem um tanquinho pra exibir e tudo, mas não funcionou, sabe? Me remete, sendo muito sincera com vocês, isso não é uma crítica pejorativa, não. Me remete a uma coisa sexual, assim, parece uma coisa de mexer, que eu acho que não era a intenção aqui. E aí
aí do nada tem um quanto vale ali no peito dele, que eu tenho que olhar 2 vezes pra ver se é uma tatuagem ou se é o título do livro, até porque ele tem uma tatuagenzinha aqui do lado direito, né? São números romanos, então assim, perda total. Começa de novo, tá? Que não deu certo não. E o outro livro foi um livro lançado em 2020 da Maria Melillo. A Maria, ela foi a vencedora do BBB 11. Ela teve um relacionamento com o Mau Mau e com um outro menino lá que eu não lembro quem era agora. Já caiu no ostracismo, no esquecimento. E ela escreveu um livro para falar sobre empoderamento feminino e também contar a experiência que ela teve, porque ela teve um câncer. Ela se curou de um câncer por conta de uso de anabolizantes e tal. Ela mesma fala que foi por causa disso, né? Não sou eu que tô falando. E o livro dela é Desperte a Mulher Poderosa que Existe em Você. E aí a foto da Maria, né? É uma mulher linda, tal, mas assim, essa capa aqui pra mim também não funcionou. Desperte a mulher poderosa que existe em você. Mulher poderosa. Uma tipografia, ponto positivo, que escolheu uma serifada, que também seria a que eu escolheria, tá? Mas mulher poderosa, com caps, mulher e poderosa, não vi sentido. Acho que ela poderia ter escolhido uma foto melhor, que fosse menos posada, assim, parece muito pra mim que ela foi num estúdio, assim, e aí o fotógrafo bota a mão na cintura e sorri. E aí ela ficou dura igual um manequim. Eu fui stalkear o Instagram da Maria, ela tem fotos super bonitas, umas fotos PB, umas coisas assim de ensaio mesmo, muito lindas. Não tem nada de vulgar, coisas assim de nu mesmo, assim, lateral, tudo, mas muito assim de bom gosto. Eu acho que ela poderia ter colocado uma foto daquelas assim, já que ela queria ter essa pegada da sensualidade tal, que ela tem realmente, porque ela fala no livro dela de como deixar os homens aos seus pés e tudo mais, então tem essa pegada aí. E acho que ficou fraco, ficou uma capa boba, entendeu? Acho que poderia ter sido o material que ela tem, os recursos que ela tem em 2020, ela conseguiria fazer uma coisa melhor. Esse vai ser um dos livros que eu vou fazer propostas de layout lá no meu Instagram. Aproveita, tá? Vou colocar como short aqui no YouTube e como Reels lá no Instagram, então já vai lá e me segue, tá bom? Tá aparecendo aí na tela pra você. Prosseguindo com a nossa análise, BBB 18, temos o livro do Mahmoud Baidu. Ele é sexólogo, psicólogo, filho de libaneses, veio pro Brasil com 6 anos de idade e ele escreveu 3 livros, mas eu só vou mostrar a capa de 2 aqui, porque um desses é muito, muito explícito. Eu sei que tem menor de idade que acompanha aqui o canal, tá bom? Esse aqui é um canal de família. Então, o primeiro que a gente vai olhar é o Não Sou Nem Curto Afeminados, de 2021, onde ele faz uma análise do preconceito que as gays que são afeminadas, né, nas palavras dele, que são mais femininas e tal, sofrem na sociedade, nos aplicativos de pegação. Então, a temática dele é essa, tá? Ele fala de sexo, fala de relacionamento, principalmente relacionamento homoafetivo. Então, o primeiro livro que ele fez foi esse. Tem alguma coisa aqui mais gráfica acontecendo, mas acho que foi meio que qualquer coisa, assim, entendeu? Você tem aqui a silhueta do bonequinho ali fortão, né, querendo afirmar que a masculinidade e tal. E você tem o box de fala que remete um pouco à coisa do aplicativo. Mas também não amo essa capa não. Novamente, é uma capa mediana perto das outras coisas. A capa do Mau Mau, por exemplo, essa capa de livro realmente merece um prêmio na Bienal de Design. E a outra capa do outro livro que ele lançou em 2022 é o Na Ponta da Língua, né? Sendo um sexólogo, acho que você já consegue ter uma noção sobre o que esse livro fala. E aí, eu acho engraçado que ele tá segurando um mamão, ele tá segurando um pirulito e ele tá com a língua pra fora. E aí eu acho que ele pensou assim, gente, acho que ainda não tá explícito o suficiente, as pessoas não vão conseguir entender sobre o que eu tô falando nesse livro, então vamos botar um emoji de linguinha do lado do título. Eu não entendi essa proposta. Foto bem produzida, o que já dá um ganho de 50% aí pra gente ter uma capa aceitável. E esse é até um e-book, não é um livro físico, então, enfim, acho ok. Acho que ficou boa essa escolha tipográfica aqui de uma tipografia Sans, não é de todo mal. Eu só tiraria esse emoji, que eu acho que não tá fazendo nada por essa capa. Vamos lá, chegando mais perto da onde a gente tá hoje, vamos falar de BBB 20. Um dos BBBs mais icônicos de todos os tempos. Foi o primeiro BBB onde a gente teve divisão de pipoca e camarote. Foi o BBB que a gente teve Babu, Boca Rosa, Felipe Prior, Thelminha, enfim, esse BBB entregou muito entretenimento. E o primeiro livro que a gente vai analisar, que foi lançado na ordem de lançamento,
foi o Olá Caderno da Manu Gavassi, que é cantora e que integrou o camarote dessa edição. É um livro adolescente, é um livro no formato de diário de uma menina chamada Nina. E eu achei uma gracinha essa capa. A Manu Gavassi é uma menina, embora eu não curta o trabalho dela como cantora, e aí não é isso que eu tô analisando aqui, eu acho que ela é muito bem assessorada e ela é muito esperta nas ações que ela faz. Tudo que ela faz muito bem feito. A começar pela estratégia dela de redes sociais do BBB, que foi uma coisa que depois ela inaugurou essa cobertura midiática, assim, do perfil, né, da pessoa, de puxar um fandom. Ela tinha uma postagem para cada semana, para cada dia da semana. Então foi um negócio assim que depois dela as pessoas começaram a se tocar de que elas poderiam fazer isso. Então ela é muito esperta e muito ligada. E essa capa aqui eu acho uma gracinha, eu acho esse desenho uma fofura. Eu gosto muito desse estilinho assim de desenho bem manual, né? Tem aqui o nome dela, Manu Gavassi, com uma tipografia feita à mão. E o Olá Caderno também, acho que super funcionou, não mudaria nada nessa capa. Na verdade, eu gostaria de ter criado isso aqui, gostaria de ter esse trabalho no meu portfólio. Depois da Manu Gavassi, a gente vai dar uma olhada no livro da Marcella McGowan. A Marcella era uma das fadas sensatas que começou toda aquela revolução das mulheres depois que o Daniel e aquela menina que eu esqueci o nome entraram na casa, contaram que os homens estavam propondo e ela estava super em alta, era favorita para ganhar o programa, mas se envolveu com o Daniel, que era um menino muito mala que tinha na casa. E isso fez a Marcella cair em desgraça. Ela é médica, ginecologista e obstetra. O livro dela é um livro muito bonito. O nome do livro, ela fala muito de sexo e tal, essas questões da sexualidade feminina. E o nome do livro dela é o Senta Que Nem Moça, um guia descomplicado sobre sexualidade e prazer. Entendo muito claramente que ela quer fazer um duplo sentido aqui, mas não entendi por que essa hashtag SQN, que pra mim, hashtag SQN é só que não. Então assim, senta que nem moça, só que não, mas você não quer estimular a mulherada aí? Então, enfim, não consegui entender o porquê dessa sigla aqui. Enfim, sim, eu tô procurando um problema pra poder falar mal. Eu gosto de todas as escolhas desse livro. A capa é bonita, essa foto que ela colocou nesse duotone funcionou super bem. A tipografia que ela escolheu, uma tipografia que super casa com o tema, esse que eu tô falando da serifada, a serifada luxuosa que eu queria ver na capa da Gisele Soares, seria uma coisa como isso aqui, acho que super funcionaria. E o livro é muito bonito por dentro também, então eu consegui achar na internet algumas imagens dela segurando, é um livro ilustrado, é muito feminino, no sentido, né, do que a nossa sociedade entende como feminino, então ele é todo rosinha, todo ilustrado, todo muito bonito. E a Marcella tem uma curiosidade, porque ela saiu do programa, ela foi eliminada, mas quando ela saiu, ela tinha faturado mais de 1 milhão, porque ela tinha um curso sobre sexualidade feminina à venda no mercado, e a projeção que ela ganhou no programa fez ela vender mais de R$1 milhão em cursos. Então, no fim, ela saiu bem, tá? Não ganhou o prêmio, mas ganhou o dinheiro. A última autora que a gente vai olhar nessa edição é a Thelminha, que foi Thelma Assis, a ganhadora do programa, tá? A Thelma é médica, anestesista, ela também é bailarina e passista, ela já era passista de escola de samba antes de entrar no BBB. E a capa do livro dela também é dos que eu acho mais bonitos. Tem uma foto dela ocupando a capa inteira com o cabelo cacheado, muito bonito. O nome dela tá aqui posicionado num tamanho que eu considero totalmente adequado, nem menor nem maior, tá bom como tá. E o título do livro é O Querer, Poder e Vencer. Novamente, a gente cai num clichê usando fonte serifada luxuosa para esse segmento, cai, mas funciona, entendeu? Então a gente não tem que procurar um negócio que não vai funcionar, colocar uma fonte que não tenha nada a ver, que não funcione. Então, uma fonte bonita, queria até saber que fonte é essa, vou até jogar aí no Waterfont da vida. E é da editora Planeta, que é uma editora que lança muitos livros de influenciadores e tal. Então, eu gosto muito dessa capa, acho uma capa poderosa, uma capa também que eu queria que tivesse no meu portfólio. Agora, vamos lá para a última edição que a gente vai comentar aqui, tá? É o BBB 21. Novamente tivemos 3 livros que foram fruto desse BBB. O primeiro que a gente vai analisar, na verdade, essa pessoa, ela escreveu 3 livros. É a VTube. Ela é uma youtuber que tá há muitos anos aí nas redes, e ela lançou 2 livros em 2016 e 2017, ou seja,
anos antes dela entrar no BBB, que são o Todo Amor Tem Segredos e o Tudo Tem Uma Primeira Vez. Assim como a Manu Gavassi, a VTube é uma menina muito esperta, muito bem assessorada e o design dos livros dela reflete isso. Eu gosto dessas capas. Não entendi por que ela usou no nome dela, e aí o nome dela tem mais importância do que o título do livro, mas nesse caso faz todo sentido, porque é uma pessoa que tem um fandom muito grande, as pessoas vão comprar, os fãs dela vão comprar qualquer coisa que ela fizer. Se ela estiver lendo bula de omeprazol, as pessoas vão comprar o livro dela. Então faz sentido a gente ter um VTube grande aqui, com pouco contraste em relação ao fundo, mas em tamanho grande. E aí, bom, não entendi por que eles colocaram uma tipografia que parece muito uma tipografia meio querendo ser alienígena, umas coisas aqui que eu não entendi muito bem por que tem essa pegada, coisa meio símbolos assim. E aí, no fundo, uma coisa que me remete muito a emoji, então tem muito a ver com essa coisa do digital, com essa coisa das redes sociais. Então funcionou. Pra mim, essas duas capas funcionam muito bem. E aí, o outro livro da VTube, ela lançou em 2022, quando ela saiu do BBB, que foi o Cancelada, o que a internet não mostra. Esse aqui eu preciso ler pra vocês um pouco da sinopse, porque assim, ó, essas sinopses eu tô pegando da Amazon, tá? Acho que eu li anteriormente também. Cancelada. Quem não gosta de ser querido, elogiado, valorizado? Mas se você é uma youtuber e influenciadora digital de sucesso, ou seja, a modéstia da gata, né? Mas ela faz sucesso mesmo. É bem provável que, ao lado da admiração dos fãs, em alguns momentos da sua trajetória, você se depare com os temidos haters e receba muito ódio e agressões, tá certo? VTube sabe bem o que é isso. Na sua longa carreira, já passou por várias experiências desafiadoras e histórias de cancelamento que poderiam ter destruído sua saúde mental ou literalmente acabado com sua vida. Ou seja, praticamente a Anne Frank brasileira. O lance da VTube, o meu problema com essa sinopse é que a VTube ela nunca foi cancelada de verdade. Depois do que a gente viu acontecer com Carol Conká, com GK, isso é um cancelamento, entendeu? Com Karen Bacchini recentemente. Não estou dizendo aqui se tinha que ser, se não tinha que ser. Só estou dizendo que o que aconteceu com essas pessoas realmente foi um cancelamento. A VTube ela não foi cancelada. Ela foi muito criticada no programa porque ela era esperta pra caramba, ela durou muito, ela conseguiu chegar na penúltima semana, na antepenúltima semana, sem nunca ter ido a um paredão, porque ela conseguia se juntar com as pessoas e ali ela tinha um negócio com o Nego Di, que o Nego Di saiu, ela chorou, dizendo que ele era o paizinho. Então ela era uma esperta, muito, muito esperta pessoa. E ela conseguiu se manter no programa, entendeu? E as pessoas criticaram isso, mas eu não lembro de ter tido esse cancelamento que ela tá falando aqui não. Então acho que deu uma valorizada. E bom, olhando aqui pra capa do livro, não entendi o porquê do cadeado. Não entendi a relação entre cancelamento e cadeado. O que a internet não mostra, talvez ela quer fazer um link ali com um conteúdo que tá oculto, que tá trancado, que ela vai abrir, mas eu acho que já que vai tentar usar um clichê, teria que ter usado um clichê, de repente, do esparadrapo na boca, alguma coisa assim, que teria mais a ver com cancelamento, com a coisa do silenciamento, né, que a pessoa sofre quando ela é cancelada. Uma outra coisa que eu faria, e eu acho que poderia ter ficado bem legal, eu gostei do texto Cancelada em neon, porque pega essa coisa da fama, dos holofotes, dos letreiros brilhantes, mas uma das letras de Cancelada eu colocaria com um neon meio quebradinho, assim, com um neon fraco, a letra de repente até um pouco girada para dizer que o letreiro tá caindo. Então assim, essa coisa da fama que é arranhada pelos escândalos, pelos haters e tal, eu acho que poderia ficar interessante. No mais, é uma boa capa, muito bem produzida, novamente VTube sendo bem assessorada, uma foto muito bonita, muito bem feita, não é uma capa ruim, gosto dessa capa. Vamos agora falar do João Pedrosa, que é o professor de geografia que entrou no BBB, e ele fez um livro muito lindinho. Ele é professor de geografia, então ele fez um livro explicando de forma lúdica várias curiosidades, trazendo algumas provocações também. Ele fala isso na sinopse: a Terra não é plana, a África não é um país. Então é um livro muito fofo chamado Como essa calopsita veio parar no Brasil. Tem toda a cara de livro didático, mas aquele livro didático divertido. Eu gosto muito de dar livro, a gente aqui em casa compra muito livro pro Dani, então é o tipo de livro que eu compraria, que eu veria na livraria. Eu, como mãe de criança pequena, eu compraria esse livro para dar
muito bem feito, muito legal. No fundo tem essas manchas assim que são linhas de batimetria, que são aquelas linhas quando você tem um mapa do mar e aí você tem a profundidade, você usa essas linhas. Então eu consigo entender por que cada coisa tá aqui. Muito bom o layout. E agora, pra gente finalizar, vamos analisar a última capa de livro, que é o livro do Gil do Vigor. Esse que foi também do BBB 21 e foi um dos maiores ícones da história desse programa. Não foi pra final, que assim eu considero uma das maiores injustiças da história desse programa. Perdeu o lugar na final pro Fiuk. E o Gil, ele entregou tudo. Ele é economista barra ícone, e ele entregou tudo no programa. Ele brigou com a Poca, ele brigou com a Juliette, ele ficou gritando que tava indignado. Eu tô indignado! E ele tem uma história muito legal, né? De superação, de ter vindo, né, de um lugar muito pobre, de ser um LGBT que cresceu numa realidade de muito preconceito. E ele conta essas experiências dele no livro, que é o Tem que Vigorar. Eu gosto dessa capa. Novamente a gente vê um pouco do efeito VTube, onde o título é menos importante do que o nome do autor. Então a gente tem um Gil do Vigor aqui. Vejo um pouquinho de problema de espaçamento, de entreletra aqui. Por pouco eu não vejo isso como uma palavra só, Gil do Vigor. Mas de modo geral, acho uma capa boa. Gosto dessa foto dele, com essa cara de maluco, né? Com esse olhão dele, o sorriso dele. Eu acho que tem tudo a ver com quem ele é. E gosto da coisa da tipografia manuscrita, meio com textura de giz, um pouquinho, giz de cera ali. Combina super bem com essa coisa espontânea do Gil. Não tem muitas críticas a essa capa. Agora, na quarta capa, que são, na verdade, as costas do livro, eu acho que podia ter tido um pouco mais de carinho. Tem aqui um bota pra torar, que tá legal, né? Na mesma linguagem ali que foi usada no título. Mas esse blocão de texto justificado com um monte de caminho de rato. Caminho de rato são esses buracos que os nossos olhos conseguem perceber no meio ali das palavras. Isso aí acontece quando você não executa de maneira eficiente essa diagramação com a hifenização. Então você começa a abrir esses buracos no meio da massa de texto do software ali, tentando equalizar, né? Tentando fazer caber o texto naquele espaço. Então acho que não funcionou. Ficou um bloco também muito pesado. Eu acho que poderiam ter usado uma tipografia um pouco mais leve, dado um pouco mais de distância para os elementos que estão na base, para os logos aqui, para o código de barras, aliás. Então eu acho que faltou um pouco de capricho aqui na quarta capa. Isto posto, novamente, é um bom projeto, tem liga, tem conexão com quem ele é, com quem ele mostrou ser no programa, e é um bom projeto. Nunca li. Comenta aqui embaixo, inclusive, se você já leu esse livro ou se você leu qualquer um dos livros que a gente citou aqui. Se você quiser ver mais vídeos de análise nesse ano que está começando, comenta aqui embaixo, dá a sua sugestão, compartilha esse vídeo com algum amigo que possa curtir o nosso conteúdo e não deixa de dar o seu joinha, que ajuda bastante a gente por aqui. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!